Cirurgia dos dentes inclusos. Vamos fazer uma apresentação de como é o modo, como é a apresentação dos chamados dentes inclusos. O que nós consideramos um dente incluso? Um dente chamado incluso é aquele dente que, na época normal, no período que ele deveria estar erupcionando, deveria estar erupcionado, ele não está presente na cavidade bucal. Então, esse é um dente incluso, não irrompido, quando deveria ter, no seu tempo, já estar a cavidade bucal. Veja, todo dente incluso deve ser removido? Isso é uma pergunta. Desde que os benefícios sejam maiores que os malefícios? Então, isso é discutível. Eu vou lhe dar a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: não é porque o dente está incluso, não erupcionado, e que ele não esteja provocando nenhum tipo de prejuízo à oclusão, ao desenvolvimento dos outros dentes, ele não necessariamente, só pelo fato de estar incluso, não erupcionado, deve ser removido. Ok? Quando não removido, ele deve ser sempre preservado. Esse que é o problema. Então, eu tenho que fazer um acompanhamento periódico, radiográfico no caso, né, para acompanhar se há alguma alteração. Então, este item justifica o item anterior. Se eu não o removo, simplesmente pelo fato de estar incluso e não trazendo prejuízo ao sistema estomatognático, ele não tem que ser extraído. Porém, ele deve ser acompanhado periodicamente, ok? Então, eu tenho as indicações de cirurgia dos dentes inclusos. E quais seriam essas indicações? Bom, quando eles estiverem com algum tipo de prejuízo, impossibilitando algum tipo de tratamento, o típico tratamento ortodôntico, muitas vezes, necessita-se que esses dentes inclusos sejam removidos, quando eles têm patologia e por aí vai. Então, as indicações de um modo geral. Então, vejam nessas duas radiografias, né, panorâmicas aqui no caso. O dente está incluso, não erupcionado totalmente, a gente já viu isso, mas ele está permitindo com que o dente que está erupcionado, no caso aqui, segundo molares inferiores, eu estou tendo um processo carioso, pela impactação de alimentos, pela cárie que vai se formar ali, ok? Então, eu tenho um prejuízo aqui. Então, esse dente deve ser removido, obviamente, perfeito? Quando eu tenho uma anormalidade chamada pericoronarite, pele ao redor da coroa, ite, inflamação, quando o tecido mole ao redor, em volta, que encobre o dente incluso ou semi-incluso, está com alguma anormalidade patológica inflamatória, refletindo-se em dor, formação de abscesso, muitas vezes naquela área entre o tecido mole gengival e aquele dente não erupcionado parcialmente até que seja, ok? Quando o tecido mole que recobre o dente, como a gente vê na figura inferior, está com uma patologia inflamatória ali. Ora, como é que eu vou curar isso? Né? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou eliminar essa patologia inflamatória? Fazendo a remoção do dente que está incluso, porque ele está, pelo menos com uma de suas cúspides, fazendo uma pressão, né, na parte inferior, evidentemente, do tecido da mucosa gengival. E na oclusão, como a gente vê na figura superior, o dente antagonista acaba, na oclusão, por esse aumento de volume que o processo inflamatório ocasiona, dando um trauma maior. Então, isso tudo são características patológicas que eu devo ter a indicação de remoção desse dente. Então, veja aqui, né? O fato de os dentes superiores
né, estarem inclusos, isso não é motivo só por eles estarem inclusos. Está dando algum tipo de prejuízo? Bom, se vai fazer algum tipo de movimentação ortodôntica, não tem como. Eu devo removê-los, tá certo? Os dentes inferiores, como a gente vê principalmente na figura superior, eles estão, de uma certa maneira, num posicionamento que dificulta a higienização pela impactação alimentar que deve estar havendo na distal desses segundos molares inferiores, né? O dente na figura inferior, os caninos inclusos, e esses são os dentes que geralmente estão inclusos, na sua maioria, a grande maioria, terceiros molares. Em seguida, caninos inclusos. Veja, devem ser removidos? Bom, por que devem ser removidos? Tem que ter uma justificativa. Não, pelo fato de estarem incluídos no osso. Não, isso não é uma justificativa plausível. Mas o que eu devo fazer? Um acompanhamento radiográfico periódico. E o que é essa periodicidade? Uma vez por ano, no mínimo. Ok? Durante quanto tempo? Então, todo o tempo, não tem tempo. Perfeito? Então, quando um dente incluso está com uma patologia, no caso, né, uma lesão radiolúcida, isso provavelmente é um cisto dentígero, né, oriundo do capuz pericoronário, dos restos de formação do capuz pericoronário. Ora, eu tenho uma patologia, e aqui, como é oriunda de um elemento do germe dental, de remanescentes do germe dental do capuz pericoronário, eu tenho que fazer exodontia, né, do dente e a remoção da lesão cística. Posso somente tirar o cisto? Não, porque restos provavelmente ficarão. O dente vai continuar incluso e com potencial para desenvolver novamente o cisto. Então, nesta situação, não tem jeito. Eu tenho que tirar dente e lesão patológica. No caso, um cisto dentígero, provavelmente. É muito importante que eu faça o diagnóstico desses dentes inclusos e eu faço o planejamento da minha remoção cirúrgica. Estruturas anatômicas importantes que estão no caminho, próximas, onde o dente incluso pode estar incluído, é muito importante. Então, aqui, o que eu estou vendo, por exemplo? Eu estou vendo uma estrutura importante, esse terceiro molar, incluso, está ali na base da mandíbula. A coroa, a sua porção mesial, está no ápice da raiz distal do segundo molar. Ora, isso é uma clara indicação de uma potencialidade de dano, tá certo? Base da mandíbula. Isso pode causar algum tipo de lesão, de fratura, onde o teu dente é no teu osso. A proximidade com o canal mandibular. Veja, se nós observarmos bem esse desenho, o canal mandibular passa por entre as raízes mesiais e distais desse dente. Então, isso é importante eu ter em mente. Então, eu preciso ter a consciência de saber o que eu vou fazer. Estudar as estruturas anatômicas. Estudar a relação que esse dente incluso, que tem a indicação de uma remoção cirúrgica, e tem com as estruturas. Que relação é essa? Qual é o grau de intimidade, de proximidade? Então, isso eu preciso determinar bem, ok? E muitas vezes, somente a radiografia panorâmica, principalmente para os dentes inclusos, não é suficiente, não. Eu tenho que solicitar ao paciente exames de tomografia computadorizada, ou tomografia linear, ou tomografia, né, a Conibin hoje, tá certo? De uma região. E aí eu posso determinar com segurança qual é a relação desse dente incluso com, por exemplo, na região de molar inferior, com o canal mandibular, com o nervo alveolar inferior. Ok? Porque na radiografia panorâmica as imagens são sobrepostas. Perfeito? Já na tomografia 3D,
da tomografia linear, eu consigo ter uma visão espacial de localização dessas estruturas e do dente incluso. Então, muitas vezes, né, para não dizer a maioria das vezes, cirurgias de dentes inclusos requerem não somente radiografia panorâmica. Eu preciso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, de radiografias, de tomografias computadorizadas, ok? Relação com o canal mandibular e na maxila, relação com o seio maxilar. E nessa figura a gente consegue ver o quê? Toda a relação com o seio maxilar e o posicionamento desse dente. Então, vejam a figura A, aonde ele está. Ele está na parte, provavelmente, palatina da maxila. E a sua coroa, sua raiz muito próxima do assoalho do seio maxilar. Na figura B, dá uma olhada na posição invertida. Como na figura C, olha a dificuldade que vai ser para a gente remover esse dente. Já na figura F, uma condição um pouco menos agressiva, menos problemática. Menos, não que não seja problemática muitas vezes. Não vá para uma cirurgia qualquer achando que é muito fácil. As intercorrências, os acidentes e complicações ocorrem. E eu, profissional de saúde, tenho que estar preparado para reconhecê-las e resolvê-las. Ok? Então, veja, dá uma olhada neste exame à nossa esquerda, né? De um exame panorâmico, um exame de tomografia linear. Nem sempre é suficiente. Às vezes eu preciso do complemento, ao lado direito, um exame de tomografia. Apesar que a tomografia linear ela me possibilita uma melhor visualização em cortes, são cortes, né? Eu vejo melhor a sua localização espacial. Está mais para vestibular, mais para lingual ou palatina, se for superior. Relação com estruturas anatômicas importantes, fossa nasal, seio maxilar, canal mandibular e por aí vai. Ok? Então, olha, aqui são exemplos, 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 e isso daqui é muito feliz. Esses exames lineares à nossa esquerda demonstram um dente que eu não sei exatamente onde ele está. Parece, a princípio, lá em cima, onde tem a seta, que ele está por vestibular. E quando eu faço, né, a tomografia, os cortes, eu vejo que ele está pela porção, o quê? Palatina. Olha na figura D, aonde que o dente está. Ele está lá na região posterior, né, na palatina da maxila. Então, esse é o meu planejamento. Se estiver voltado para o lado vestibular, a cirurgia é uma coisa. Se estiver voltado para o meu lado palatino, meu lado lingual, a cirurgia é outra. A dificuldade é maior? Sim, a dificuldade é maior, não tenha dúvida. Ok? Então, planejar, diagnosticar e ter a noção espacial desse dente. Falamos em dente incluso, semi-incluso. Bom, vamos lá. Vamos dar nome a isso como a gente deve ter a nomenclatura correta. Um dente erupcionado é aquele que está com a sua coroa totalmente erupcionada. Quando parte da coroa está inclusa no tecido mole, no tecido ósseo, ele não está erupcionado totalmente, depois da sua época de erupção normal, eu chamo ele de semi-incluso. O dente semi-incluso é aquele dente que tem parte da coroa exposta ao meio externo. Parte da coroa está erupcionada. E o dente incluso é aquele que está totalmente submerso. Tecido mole, mucosa gengival e tecido ósseo. Ok? Então, esta inclusão, veja a figura inferior. Ele pode estar na posição, entre aspas, deitado. É a posição que ele é um dente incluso horizontal ou uma inclusão horizontal. Ele está incluído, mas ele está angulado, mesio-angulado, disto-angulado. É uma inclusão angular. E aí eu justifico, né, qual é
a angulação que ele tem? Mesioangular, distoangular, vestíbulo angular, palatino angular, língua angular. Eu tenho que ver. E quando ele está na posição de erupção correta, então uma inclusão vertical. Ok? Muitas vezes a gente fala, bom, a inclusão vertical é melhor. Às vezes não. Às vezes não. Eu tenho que ir lá embaixo para pegar o dente, né, para poder fazer a sua remoção cirúrgica. Às vezes, uma inclusão horizontal, eu tenho procedimentos, técnicas cirúrgicas que me facilitem essa remoção. Ok? Então, um dente erupcionado, um dente semi-incluso e um dente incluso. Ok? São nomenclaturas. E aqui, as variedades das inclusões dos dentes, né? Então, os posicionamentos que ele pode ter. Dá uma olhada na figura E. Uma inclusão horizontal, mas invertida. Na H, às vezes a gente se depara com isso, né? Um dente é incluso, mesioangulado, mas está lá na região de ápice da raiz, das raízes distais do segundo molar, né? Então, isso tudo eu preciso ter noção de como está para eu poder fazer o planejamento e utilizar a melhor técnica cirúrgica. A melhor técnica cirúrgica não é muitas vezes aquela em que eu vou utilizar menos instrumentos rotatórios, menos instrumentos para fazer osteotomia, remoção de osso. Às vezes a remoção de osso com broca cirúrgica, com cinzel e martelo, vai ser menos traumática do que você ficar 2 horas tentando, com um elevador ou com um fórceps, tentar remover esse dente e não ter sucesso. Quebrar a coroa, isso é um acidente e complica. Então, planejar a melhor técnica, nem sempre aquela que você acha que vai ser mais traumática, na verdade, é a menos traumática. Ok? Classificações dessas inclusões eu tenho várias. Então, didaticamente, nós vamos apresentá-las. Algumas. Tem uma classificação chamada classificação de Winter, né? Foi um autor que fez isso. Ele dividiu em classes 1, 2, 3 até classe 8. A classe 1 é uma inclusão vertical, mas ele está na posição de erupção. Uma classe 2 é aquele que está na posição horizontal, deitado, né? E aqui, uma classe 3 é o dente incluso mesioangulado, pode estar semi-incluso. O classe 4 é o dente incluso ou semi-incluso distoangulado, voltado para a distal. O classe 5 é o dente invertido. A coroa está onde deveria estar o ápice das raízes. Um classe 6 é o dente que está vestibularizado, numa posição vestíbulo angular. O classe 7, não muito caracterizado aqui, mas ele está numa posição lingualizado. Então, a coroa está para o lado lingual e as raízes para o lado vestibular. E, isso aqui é o classe 7, né? Classe 8, tá certo? É o que está fora do processo alveolar, na posição que ele deveria estar. Ok? Imagina, e essa cirurgia só pode ser realizada em centro cirúrgico, né? O acesso é outro, a dificuldade é outra, a técnica é muito diferenciada. Essa é a classificação de Winter. Algumas vezes eu a uso, e a uso dizendo qual é a posição do dente. Eu tenho um terceiro molar incluso, horizontal, mesioangulado, ok? Então, essa classificação eu uso, mas geralmente eu dou os nomes do posicionamento. Existe uma outra classificação que é de Archer e Kruger, né? Em que ele fala, na verdade, vamos falar sempre a mesma coisa, né? Isso aqui é o que a gente usa um pouco mais. O dente, quando está angulado, com a coroa voltada para a mesial, para a sua mesial, mesioangular. Para a sua distal, distoangular. Incluso ou semi-incluso. A representação aqui é apenas para saber posicionamento. Um dente vertical, ele está na posição de erupção, porém ele não erupcionou. Classifica-se também quando ele está na posição horizontal.
Então, aqui eu vou falar horizontal, né? É uma semelhança, né? São linguagens para mim determinar onde ele está. Buco angular ou vestíbulo angular. O vestíbulo é também chamado de face bucal, né? Vestíbulo ou buco angular. A coroa está para a face, para o lado vestibular. Língua angular é quando ele está para a lingual dos inferiores, né? Palatino angular para os dentes da maxila. E o dente invertido, né, o semi-invertido, quando ele está com coroa e ápice da raiz invertido, trocado. Classificação de haste de cruz. Vejam, são esses nomes que eu vou usar para denotar, para caracterizar qual é a posição desse dente incluso ou semi-incluso. Perfeito? E a classificação bastante usada, que é a classificação de Pew e Gregory, né? Que avalia o posicionamento do dente incluso ou semi-incluso, levando-se em conta o ramo mandibular e levando-se em conta o segundo molar. E aí ele faz o seguinte, ele classifica em posição e em classes. Classificação em posição é o que vai levar em consideração o segundo molar, a coroa do segundo molar, o plano oclusal do segundo molar. Ok? A classificação de Pew e Gregory em classes vai me dar o posicionamento deste dente incluso ou semi-incluso em relação ao seu ramo mandibular. Vamos ver o que é isso daí que ele está falando. Vamos entender melhor. Então, está aqui. Classificação de Pew e Gregory quanto à posição. Bom, quando ele fala em posição, posição A, posição B, posição C. O que é isso? Ele vai levar em consideração o posicionamento deste dente incluso ou semi-incluso segundo o plano oclusal da coroa do segundo molar e o plano cervical do segundo molar, o colo desse dente. Então, o que é a posição A? Posição A é quando o dente está erupcionado. Porque a linha oclusal do segundo molar e do dente incluso estão iguais, na mesma linha. Quando o posicionamento do dente incluso estiver abaixo da linha oclusal do segundo molar, porém, a linha oclusal desse dente incluso estiver acima do colo cervical do segundo molar, posição B. A posição B, ele está incluso ou semi-incluso, né? Mas ele está abaixo da linha oclusal do segundo molar. Porém, a linha oclusal desse dente incluso está acima do colo cervical do segundo molar, como mostra a figura B, posição B. E a posição C é quando este dente incluso está abaixo, a linha oclusal dele está abaixo da linha cervical ou do colo cervical do segundo molar correspondente. Então, posição segundo Pew e Gregory é em relação à linha oclusal do segundo molar, tá certo? E quanto à linha cervical ou colo cervical do segundo molar. Então, ele fala em posição A, posição B e posição C. Posição C, obrigatoriamente, o dente tem que estar incluso. Posição B, ele pode estar incluso ou semi-incluso. E a posição A, obrigatoriamente, ele está erupcionado. Perfeito? Ok? Então, a gente está vendo aqui algumas figuras, né? Quanto ao posicional. O que é a posição A? Tanto superior quanto inferior, tanto para a maxila quanto para a mandíbula. Então, posição a linha oclusal do terceiro molar coincide com a linha oclusal do segundo molar. Posição B, a linha
da oclusal do segundo molar está abaixo da linha oclusal do segundo molar, porém acima do colo cervical do segundo molar. E a posição C na mandíbula é quando esse dente está incluso e a sua linha oclusal está abaixo da linha do colo cervical do segundo molar. Na maxila, não vai mudar. Posição A, à nossa esquerda. O terceiro molar está erupcionado. Então, a linha oclusal do terceiro molar coincide com a linha oclusal do segundo molar. Posição B, na maxila, terceiro molar, a linha oclusal do terceiro molar está abaixo da linha oclusal do segundo molar, porém, acima da linha do colo cervical desse dente. E a posição C na maxila, o dente está totalmente incluso e a sua linha oclusal está, no caso, acima da linha do colo cervical do segundo molar. Essa é a classificação de Pell e Gregory quanto à posição, relação do terceiro molar com a linha oclusal do segundo molar. Classes. Na classificação de Pell e Gregory, o que ele fala classe? Aí só serve para molares inferiores, terceiros molares inferiores, na verdade. O que são classes? Classe 1, 2 e 3 de Pell e Gregory. É a relação do posicionamento do dente, da sua situação, em relação ao ramo mandibular. Então, se esse dente incluso, semi-incluso ou erupcionado, né, também vale aqui, estiver adiante da linha do ramo cervical, da subida da mandíbula, classe 1, se a linha distal, coroa e raiz, eu formo uma linha, a linha da face distal do segundo molar, estiver coincidindo com a linha ascendente do ramo mandibular, classe 2. Se esse dente estiver incluso e a sua linha distal estiver posterior, para trás da linha ascendente do ramo mandibular, classe 3. Classe 3. Então, classes, segundo Pell e Gregory, em relação a terceiros molares inferiores, levando-se em conta a linha distal do terceiro molar em relação à linha ascendente do ramo. Posição A, B e C de Pell e Gregory, tanto para a maxila quanto para a mandíbula. Leve em conta a linha oclusal do segundo molar e sua linha do colo cervical. Essa é a classificação de Pell e Gregory. Perfeito? Então vamos lá. Olha aqui. Classe 1 de Pell e Gregory. Leve em consideração a linha ascendente do ramo mandibular. Olha lá. Nós estamos vendo ali classe 1, a linha distal do terceiro molar está anteriormente à linha do ramo. Classe 2, a linha está coincidente com a linha do ramo, a linha distal do terceiro molar incluso, coincide com a linha do ramo. E classe 3 é quando a linha distal, o traçado distal do dente incluso, estiver posterior à linha do ramo mandibular. Posicionamento, tanto maxila quanto mandíbula. Leva-se em conta a linha oclusal do segundo molar e o seu colo cervical. Perfeito? Tudo bem? Vamos remover esse dente. Então, as incisões, né? Se ele está incluso, semi-incluso, né? Eu tenho que fazer incisão obrigatoriamente. Então, quais são as minhas incisões de acesso para esse dente, né? Então, vamos ver. Então, aqui é uma figura interessante que eu peguei e que mostra, através dos tempos, as diferentes indicações segundo os anos. Então, começa lá em 1930, né? Até mais atual, as diferentes incisões que eram feitas, né?
que são feitas tanto para os dentes inferiores como para os dentes superiores, né? Inclusos. Terceiros molares, estamos falando aqui, obviamente, né? Então, com isso tudo, foi mudando, foi mudando, foi mudando, até que nós temos hoje a tendência atual para terceiros molares, no caso aqui, inferiores, fazer incisão, tá certo? Desde a distal da mandíbula, ali atrás, né? Pegando já parte do ramo, eu faço uma incisão que eu parto do ramo, venho até a distal do segundo molar, com o bisturi eu contorno o sulco gengival do segundo molar e faço uma incisão na diagonal em direção à mesial do primeiro molar, deixando livre a papila. Nunca faça esta incisão que é relaxante, eu vou relaxar esse retalho, tá certo? Na papila. Porque depois, quando você for suturar, quando vai haver o reparo do tecido mole gengival, vai haver, com certeza, a retração dessa papila. Você vai ter um outro problema aí na mesial do segundo molar, ok? Então, dá uma olhada na figura inferior, tá certo? Fazendo esse tipo de incisão, percorrendo toda a distal do segundo molar erupcionado, fazendo-se a incisão, contornando e incisando, né? O sulco gengival vestibular do segundo molar, eu faço uma incisão relaxante. Veja, como eu vou ter uma ampla... A hora que eu descolar este retalho, quando eu jogar ele para a distal, obviamente, eu vou ter uma visualização do dente incluso melhor. Esta incisão, na verdade, é a incisão de Neumann, ok? Incisão de Neumann, essa daqui. É o que se preconiza hoje, ok? Então, a incisão de Neumann, ou incisão do retalho com envelope, né? Ou em envelope com incisão relaxante, incisão de Neumann, tá? Veja, é para todos os dentes inclusos de uma maneira geral, tá certo? Por quê? Porque você descolando esse retalho, você tem uma ampliação boa, uma boa visualização, um bom acesso ao seu campo cirúrgico. E qual é o seu campo? Aonde está o dente incluso, onde provavelmente eu vou fazer remoção de osso, osteotomia e remoção do dente, sem prejuízo, sem massacrar, sem danificar, quando afastado, esse retalho mucoso. Então, o teu assistente vai ter que afastar esse retalho sem forçá-lo. E para isso você tem que fazer uma incisão muito boa, para que ele afaste e não comprima os tecidos moles desse retalho. Perfeito? Qual é o retalho adequado? Olha, o retalho adequado é aquele que a gente tem uma boa visualização. Veja, se eu não fizer a incisão relaxante, dá uma olhada na figura à minha direita. Eu vou ter uma visualização parcial, eu vou ter que forçar esse retalho na região de segundo molar, vou ter que forçar. Se eu fizer relaxante, tudo isso vem para cá. Essa parte mesial vai ser rebatida e eu vou ter uma ótima visualização de tudo. Hoje a gente pega não o segundo molar, mas muitas vezes estende até o primeiro molar e faz a relaxante nessa região mesial, no caso, né, anterior à papila, tá? Então veja, eu tenho, olha, dá uma olhada o que acontece com a incisão relaxante quando eu a faço. Eu tenho um suprimento sanguíneo adequado. Não se esqueçam que eu estou descolando mucosa gengival e periósteo. E a irrigação do osso está lá no periósteo. Não no osso propriamente dito, osso compacto, está no periósteo. Então eu tenho que preservar esse periósteo. Então eu tenho que afastar sem danificar, sem massacrar. É fundamental termos
um bom assistente de cirurgia. Senão vai acabar com a cirurgia no período pós-operatório. E esse suprimento bem feito, esse retalho bem feito, bem rebatido, sendo afastado com delicadeza e mantido, eu mantenho todo o suprimento sanguíneo. A verdade é essa. Ok? Além de me dar uma boa visualização do meu campo operatório. Uma boa área para poder trabalhar com boa visualização. Isso é importante. Se você não está vendo, não dá para você fazer cirurgia. Tá certo? Então, olha, isso se estende ao terceiro molar superior, a mesma coisa. Olha aí, a incisão partindo lá da distal do dente incluso, já na área de túber, passo por ele, né, pela mucosa, vou até sulco gengival do segundo molar, tá certo? E faço a incisão relaxante antes da papila, entre gengival do primeiro e segundo molar, faço a incisão relaxante nela, para que eu possa descolar todo esse retalho, para ter uma boa visualização e não danificar o meu retalho mucoso, gengival e periostal. Perfeito? Quando eu faço isso, dá uma olhada na amplitude que eu tenho do campo operatório. Dá uma olhada. Que coisa fantástica. Né? Então, eu tenho que ter amplitude, eu tenho que ter visualização do meu campo cirúrgico. Senão, não vai adiantar. Se eu vou fazer alguma cirurgia que eu não consigo visualizar, fica difícil. Então, a sua posição, o seu posicionamento para a cirurgia é fundamental. Isso chama ergonomia. Eu tenho uma posição da cadeira do paciente para dentes superiores e para dentes inferiores, para dentes posteriores e dentes anteriores. Eu tenho o meu posicionamento ergométrico. A minha coluna tem que ficar reta. Eu tenho que estar bem sentado, bem apoiado, com a coluna apoiada. Aquele nosso mocho é justamente para isso, para não danificar você. Ok? O paciente vai fazer aí, se for de terceiro molar, vai fazer 4 cirurgias, se for o caso. Você vai fazer 500 cirurgias. Se você estiver mal posicionado, você vai ter danos físicos sérios com o passar do tempo. Né? Bom, tendo a visualização e eu tendo o osso, eu tenho que fazer osteotomia. Eu tenho que tirar, remover todo o osso para dar espaço para a remoção do dente. Como é que eu vou tirar se tem osso segurando esse dente que está incluso? Então, eu uso geralmente as brocas cirúrgicas hoje, muito usadas em alta rotação, tá certo? Então, eu tenho que saber usar meu alta rotação. Essas brocas são terríveis, né? Elas cortam mesmo, tá? Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter mão para isso, eu tenho que treinar bastante isso, tá certo? As brocas cirúrgicas, 701, 702, 703, que vai me dando o diâmetro e o tamanho, né, da ponta ativa dessas brocas, que servem perfeitamente. Isso tem que ser irrigado, por isso, alta rotação. Né? Ah, mas o meu micromotor, sim, eu tenho brocas para micromotor. Só que o teu assistente, além de sugar, né, afastar o retalho, né, mucoperiostal, tá certo? Sugar, afastar, ainda ele tem que jogar soro fisiológico com uma seringa lua. Então, ele vai ter que ter três braços, né? Você percebeu, né? Tá certo? 2 mãos não dá. Então, às vezes, você faz cirurgia a um segundo assistente. Cirurgião, primeiro assistente, segundo assistente. Ok? Isso varia muito. Agora, com alta, já me dá uma boa vantagem de não ter que irrigar. Então, com o cirurgião e o meu assistente, eu consigo muitas vezes fazer isso. Perfeito? Certo? Então, veja, eu tenho que remover o osso. E o que eu removo? Olha, eu tenho que remover o osso, veja esse molar superior. Veja onde está marcado em azul. Você vai pegar um elevador, ele está semi-incluso, né? Parte da coroa está erupcionada, assim como o inferior. Se eu não remover essa parte distal de osso, ele vai sair por onde? Se ele está incluso e impactado. Está havendo uma impactação no segundo molar, tanto superior quanto inferior,
terceiros molares. Então, ele está incluso e impactado. O posicionamento não é vertical. O único que não vai estar impactado é o que estiver no posicionamento vertical e não invertido, né? E não invertido, inclusive. Perfeito? Então, veja, eu tenho que remover aquele osso, aquele tecido ósseo na distal, para dar espaço para que eu faça o movimento, geralmente com elevadores e depois com fósforos, por caso, para ele ter o quê? Uma via de saída. Tem que ter um acesso de saída. Isso eu tenho que ver. No inferior também, como é que você quer tirar o dente usando aqui fórceps? Como é que você quer tirar o dente inferior aqui usando elevadores? Se eu não tirar o osso ali para dar espaço para a movimentação da luxação do dente, eu não vou conseguir. Perfeito? Então, tenho que tirar ali também uma quantidade para que ele possa se movimentar para a sua distal, para que ele possa sair. Eu tenho que colocar o mais horizontal possível, ter uma via de saída que não vá colidir, que não vai se chocar, que não vai se impactar com a coroa do segundo molar. Ok? E muitas vezes eu tenho que fazer o corte desta borda da oclusal das cúspides, às vezes a borda mesial inteira do dente, para que ele tenha ângulo de saída. Então, às vezes, osteotomia e, às vezes, fazer o que? O corte da coroa, parte da coroa, da sua borda mesial, no caso, para não impactar, para ter acesso de saída. Né? Ele tem que ter um acesso de saída, senão não tem como. Então, às vezes, eu faço osteotomia e, às vezes, eu faço corte da coroa do dente. Coroa do dente, broca diamantada. Osso, broca cirúrgica. E aí eu faço a movimentação com o elevador e com o fórceps para distal. Aí eu tenho espaço para movimentá-lo sem impactação. Okay? Muitas vezes o dente está incluso, eu tiro parte do osso, eu faço de um recurso que é a odontosecção. Eu separo nos molares, né? As raízes inferiores mesial distal, tá certo? Raízes mesial distal, superiores. O que eu faço? Superior, eu tenho duas vestibular e uma palatina. Eu separo as vestibulares da palatina. Nos inferiores, as raízes mesiais das raízes distais. E outras vezes, eu separo a coroa da raiz. Ao nível do colo, mais ou menos, tá? Um pouquinho acima, eu faço uma odontosecção, broca diamantada, tá certo? Nos dois casos, eu separo. Então, eu corto a coroa da raiz, tiro essa parte da coroa, e aí eu tenho toda a parte que era da coroa, e agora eu removi, para fazer um movimento de remoção das raízes. Quando eu faço odontosecção, separando as raízes, mesiais, distais, vestibular e palatina, eu removo-as separadamente. Então, fica mais fácil eu remover, no caso dos molares inferiores, as raízes mesiais e as raízes distais, até com fórceps, até com o uso de elevadores. Fica mais propício, já estão separadas. Às vezes eu lanço mão disso. Oh, mas é muito osteotomia, retalho, osteotomia. Odontosecção, isso é menos traumático de você ficar 3 horas tentando tirar o dente que não tem via de acesso para remoção. É muito menos traumático. Então, olha aí uma sequência, né? Onde você faz o que? A osteotomia lá em cima à sua esquerda, lá em cima à sua direita fez-se a odontosecção, depois da osteotomia. Veja, a coroa está toda livre. Eu estou vendo todo o dente ali. Ele está impactado. Então, o que eu faço? Odontosecção, separo raízes mesiais das distais. É mais fácil. Veja a figura inferior do seu lado esquerdo, com
elevador, eu removo primeiro a raiz distal. Aí eu tenho todo aquela área distal do dente que foi removida para remover a parte separada mesial, com elevadores, como mostra a figura inferior à sua direita. Olhem o afastamento do retalho. O apoio é lá no osso. A ponta do meu afastador está apoiada e sem fazer força no tecido ósseo, mandíbula vestibular. E aí, isso é muito menos traumático que você ficar 2 horas só com o elevador tentando remover esse dente que não tem uma via de saída, um ângulo de saída propício, favorável. Ok? Odontosecção. Posso fazer, como eu falei, até com broca carbide. Não gosto. Prefiro na odontosecção usar broca diamantada. O corte é melhor. Posso usar broca carbide algumas vezes para o osso. Vai demorar mais. Então, use o correto. Broca cirúrgica para o osso. Broca diamantada para o dente. Ok? E aqui, olha, com os elevadores, né, geralmente eu faço isso, né? Com os elevadores, eu removo esse dente que teve feita a odontosecção. Removi, tá certo? Como na figura lá em cima, removi a coroa. Na figura inferior à sua esquerda, o movimento do elevador para tirar a coroa. E aí ficamos com as raízes totalmente expostas e de fácil, de melhor manipulação pelos meus elevadores para poder remover. Isso é planejamento, isso é ter o menor trauma possível. Cirurgia traumática. O que eu tenho que fazer é o menor trauma possível. Perfeito? Nesse dente aqui, totalmente incluso, com cisto, não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover, fazer incisão, descolamento do retalho mucoperiostal, vou remover todo esse... Agora, eu teria que remover todo o osso que engloba também a raiz desse dente incluso. Ora, se eu fizer a remoção do osso que está pegando até o colo desse dente, mais ou menos, um pouco abaixo, e fizer a odontosecção separando coroa de raízes, e fazer uma remoção, como está mostrando a figura à sua direita, ali em preto, de parte do... eu consigo remover essa raiz sem danificar muito esse osso. Então, este osso aí que está marcado em preto pode ser preservado. E quanto mais eu preservo tecido sadio, normal, melhor o meu pós-operatório. Melhor a área para ser reposta toda essa quantidade de tecido ósseo. Então, eu vou tirar o menos possível, traumatizar o menos possível. Então, muitas vezes, a odontosecção, seja a coroa das raízes, seja entre as raízes, é menos traumática. Ok? E aí, usando os meus elevadores, eu consigo remover o dente por inteiro ou quando estão as partes separadas. Isso é importante. Saber usar sempre os elevadores, né, nas proximais. No caso de terceiros molares, sempre na mesial, nunca na distal do terceiro molar. Porque o apoio é menor, o apoio é pior. A mesial. Ok? A mesial. Se o dente estiver muito luxado, eu posso ir lá na distal e fazer uma... Mas a primeira força, o primeiro movimento para luxar com elevadores, mesial. Mesial. Ok? Mais avançadamente, dá uma olhada nesse dente. Olha onde está o pré-molar. Nem sempre são os terceiros, nem sempre são os caninos. Pré-molar também. Isso é um pré-molar na horizontal vestíbulo angulado. Então, dá uma olhada a incisão que foi feita, o afastamento que está sendo feito. Olha, não tem 3 mãos aí, eu tenho 2 assistentes para essa cirurgia. Fiz a osteotomia e aí eu tenho a amplitude do meu campo. Isso aqui é para mostrar a amplitude do campo cirúrgico. Mas eu não estou cortando muito. Não é fazer incisão em demasia, é fazer incisão
com a amplitude necessária para você ter boa visão. Preservar suprimento sanguíneo do periósteo, da mucosa gengival, da mucosa de rebordo alveolar, ter um bom, excelente acesso. Se eu tenho um bom acesso, uma boa visualização, a minha cirurgia é mais tranquila. Eu consigo ver, observar e fazer melhor a remoção desse dente. Um canino incluso lá, região de palato. Olha, eu descolo toda a mucosa, pelo menos de um lado, até de incisivo lateral de um lado, até premolar do outro lado oposto. Puxa, mas é muito? Não, não é muito. Eu tenho uma boa visualização. Osteotomia um pouco ali, tirar um pouco de osso, para poder remover mais facilmente esse dente incluso. Veja, o que vocês estão vendo aí, segurando a mucosa palatina, é fio de sutura. E que eu prendo no meu campo, muitas vezes, ou prendo no bracte, no molar do outro lado. Olha isso, é um truque. Então, ele fica permanentemente, entre aspas, durante o período de cirurgia, afastado, sem ter a obrigação do meu assistente ficar afastando isso. Então, são técnicas. Como é que vocês vão aprender isso? Como é que vocês vão desenvolver? É observando muita cirurgia, é ficando com quem faz cirurgia. Observe, controle a sua ansiedade. Observe bastante. Observe bastante. Veja muitas cirurgias. Veja, observe, pegue tudo aquilo que você acha importante. Veja tudo aquilo que se faz de técnica, como se faz. Depois comece a fazer sempre com alguém bem experiente ao seu lado. Deixa fazer, você vai fazendo por partes. Cirurgia de dente incluso, você não vai aprender a fazer em 1 ano, nem em 2. Você vai levar mais tempo. Mas você vai fazer, evidentemente. Ok? Isso que é super importante. Perfeito, gente?